Veja só, fiel, mais uma incompetência do Corinthians em liberar uma joia que poderia fazer algo incrível no Corinthians. Assim como aconteceu com vários jogadores que o Corinthians perdeu quando eram muito jovens, né? Começaram na categoria de base do Corinthians. O Corinthians acabou perdendo vários jogadores novos, joias, e acabou dando praticamente de graça esses jogadores, como foi o Everton Ribeiro, como foi o goleiro que hoje é do Palmeiras, tem se destacado, até foi para a seleção, o Everton, né? O Claudinho, que jogou no Red Bull Bragantino, que era da categoria de base do Corinthians também, e entre outros jogadores a mais aqui, que eram do Corinthians, e o Corinthians simplesmente os vendeu, né? Negociou esses jogadores e por preço absurdo, né? E isso aconteceu na noite dessa quarta-feira. Na noite dessa quarta-feira, exatamente, o jogador Lucas Flora, de apenas 11 anos, sendo negociado com o maior rival do Corinthians, e o Corinthians entregando essa joia de uma maneira assim que não dá para entender o motivo principal dessa incompetência do Corinthians, né? Um jogador que tem futuro, que todo mundo está vendo que tem talento, né? Você está vendo aí as jogadas dele, um jogador diferenciado com a sua idade. Mas futuramente a gente não sabe se ele vai ser um grande jogador. Então vamos vender agora. Então o Corinthians saiu de uma gestão que tinha esse problema de entregar jogadores bons assim por preço de banana, e aí mudou a diretoria, mudou o presidente, nós nos iludimos todo dia aqui, corintiano, achando que o Corinthians então agora não, agora é diferente. Então o Augusto Melo falou na sua quando era candidato, que não ia mais entregar jogadores assim, que tem talento, como o caso do Moscardo, por exemplo, que o Augusto Melo disse numa entrevista quando era candidato que jamais venderia o Moscardo pelo preço que foi vendido, né? E aí depois teve aquela acusação do Ilho contra Augusto Melo, não, porque ele vendeu muito jovem, né? O Moscardo, eu não venderia, na nossa gestão vai ser diferente, nós não vamos liberar jovens talentos com preços assim como foi liberado o Moscardo, embora o Corinthians arrebatou uma boa grana ali. E esse jogador, Lucas Flora, fiel, tem apenas 11 anos de idade. E o que aconteceu com esse jogador? Segundo informações aí de alguns jornalistas, né, o Palmeiras ofereceu 200 mil reais de luvas e 15 mil de salários para ter o jovem Lucas Flora, que tem 10 anos, não é nem 11, é 10 anos, né? Já vai fazer 11 anos. E já está acertado com o Palmeiras. É impressionante, cara, como o Corinthians consegue fazer umas coisas assim que não dá para entender. Coisas assim absurdas que não dá para entender, né? Claudinei, que é, né, o diretor do Corinthians da base, né? Foi a um podcast, Podpé, que é o podcast apresentado pelo Marcelinho Carioca. Então tem movimentado aí os bastidores do Corinthians, fiel. Por quê? Porque o Claudinei Alves, né, que é o diretor de base, da base do Corinthians, ele revelou então nesse podcast aí os valores, né? Aí ele disse assim, iniciou o Claudinei: vou abrir valores, garoto tem de 10 para 11 anos e a proposta inicial foi de 3 mil de salário, mais 3 mil de auxílio moradia, mais escola, convênio médico, alimentação, plano odontológico dentro da própria base. Isso geraria um custo de 15 mil por mês, iniciou Claudinei. Aí ele trocou de empresário, que me ligou explicando que estava com um garoto e que ele tinha essa obrigação de oferecer para 2 clubes porque estavam
atrás dele. Obrigação perante o pai. Recentemente aumentei a proposta por minha conta, dentro do teto que tenho, e coloquei 7 mil de salário, despesa de quase 18 mil, acrescentou. Para minha surpresa, chegou essa semana pelo seu empresário uma proposta feita pelo Palmeiras de 15 mil, mais 200 mil de luva. Liguei para o presidente, que está em viagem, ficou abismado com isso, nunca vi uma situação dessa, finalizou. Quer dizer, aí o Claudinei Alves jogando, né, aí para a culpa para outro. Esse é o Corinthians, né, filho? Impressionante a incompetência que está tendo, né, nessa diretoria. Eu não estou aqui também para ficar julgando ninguém aqui, mas, cara, a gente já tinha visto vários vídeos desse jovem garoto, já tinha visto algumas jogadas dele, e realmente é diferente, é um jogador diferente, com a idade que ele tem, ele é um jogador diferenciado. Aí o Corinthians simplesmente entrega esse jogador. E o Palmeiras se manifestou, depois que o Claudinei Alves falou, deu essa entrevista para o Marcelinho Carioca, o Palmeiras então nega os valores. Então aí, mais uma vez, a gente está vendo que o Corinthians, cara, é inacreditável, mano. Eu não sei se é incompetência ou é má vontade, má gestão, não sei o que é. O Palmeiras foi procurado pelo portal Itatiaia e negou os valores apontados pelo diretor de categoria de base do Corinthians. No entanto, o Verdão confirmou o acerto com o atleta. Cria da base se despedindo do time corintiano. O clube alviverde destacou que a família do jogador é que escolheu o melhor projeto, levando em consideração o trabalho com excelência que o Palmeiras tem nas categorias de base. Quer dizer, o Corinthians, em vez de fazer uma contraproposta maior do que o do Palmeiras, cara, simplesmente entregou o jogador aí de mão beijada para o Palmeiras. É impressionante como é triste o que está acontecendo com o Corinthians, é complicado o que acontece com o Corinthians. Nós corintianos, você que é corintiano de verdade, você está vendo que essa gestão que prometeu várias coisas, né? Ah, não, agora vai ser diferente. Está sendo a mesma coisa praticamente, se não para pior, né? Um jogador que está fazendo Flora fez sucesso no Corinthians. Lucas Flora é da safra mais recente da categoria de base do Corinthians e jogando futsal no Clube Parque São Jorge, viralizou nas redes sociais e ele tem mais de 116 mil seguidores. E além disso, o garoto de apenas 10 anos tem o patrocínio da Nike e fechou contrato com o fornecedor de material esportivo em março desse ano. A Nike viu o futuro do rapaz. A Nike viu. Não perdeu tempo. Foi lá e patrocinou. E o Corinthians não entregou pro Palmeiras, cara. Entregou pro Palmeiras. Ainda vale mencionar que Lucas Flora, passou pelo Palmeiras antes de chegar no Corinthians em 21. Então, quer dizer, ele passou pelo Palmeiras e veio pro Corinthians. E o Corinthians? O que acontece com o Corinthians? Entrega pro Palmeiras de novo a joia de apenas 10 anos. E aí nós temos aqui alguns comentários da galera, né? E aí eu deixo aqui no nosso canal você à vontade para você também fazer os seus comentários a respeito disso. O que você achou disso? Eu tô revoltado aqui, galera. Eu tô indignado porque o Corinthians já liberou vários jogadores que tinham futuro de graça, de preço de banana, né? Eu vou citar um exemplo aqui do Neymar, por exemplo. O Neymar, ele quando era jovem, o Santos segurou ele. Porque o Neymar, quando tinha 16, 17 anos, já ia pro Real Madrid. Todo mundo já sabe essa história. Não é eu que estou falando essa história, já existe essa história. A história da vida do Neymar foi essa. E o Santos não. O rapaz tem talento, jovem talento. Vamos segurar ele. Vamos apostar nele. Vamos apostar no jovem talento. E aí, seguraram o Neymar,
Ele foi campeão da Libertadores, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, se destacou mais e foi mais valorizado, foi para o Barcelona, o Santos ganhou uma bala, depois do Barcelona foi para o PSG, o Santos também ganhou uma bala. E o Corinthians dá uma dessa. Mais uma, né? Mais uma que o Corinthians dá. Né? Mais uma que o Corinthians dá. É isso que tem, porque ficar chorando. Infelizmente a realidade é essa. O clube está perdido. Não tem organização. O RS, SCCP, Yuri, arroba Yuan Andrade, disse o seguinte: agora quero que esse moleque seja um novo Rancheira. Quer dizer, o cara vai torcer contra, né? Palmeiras só revelou Gabriel Jesus, Hendrick Estevão na vida e faz um trabalho de excelência. Né? O São Paulo também era assim, lembra? Ficava de olho nas promessas e fazia oferta. Então o que acontece, galera? Nos deparamos na noite de quarta-feira com uma notícia assim, muito, para mim é muito triste essa notícia do Corinthians aí. Mais uma, né? Realmente o Corinthians liberar uma joia, um jovem garoto que está se destacando muito, jogando muita bola. Tá vendo aí as jogadas dele de gênio? Né? Não sei se vai ser o Neymar da vida, se vai ser um futuro Ronaldo ou um futuro ídolo, né, vamos dizer assim, do Brasil, no caso do Palmeiras agora, né? Mas o que o Corinthians fez nessa negociação aí tá muito estranho. Liberar o jovem joia da base, que tinha tudo aí para fazer futuramente aí um bom negócio, né? Se destacando no Corinthians, sendo jogador do Corinthians. E aí o Corinthians abre mão dessa joia, na minha opinião aí, por incompetência e desorganização. Desorganização e com incompetência da parte da diretoria corintiana. Mais uma incompetência dessa diretoria aí, que todo mundo achava que seria a mudança de gestão, agressivo na gestão. E nós estamos vendo aí que está tendo umas cabeçadas atrás da outra, né? É diretor pedindo demissão, é não sei quem saindo. Vamos ver o que o Augusto Melo vai falar sobre essa joia que o Corinthians perdeu. Ele ficou impressionado. Né? Segundo ali o diretor do Corinthians, né, o Claudinei, né, ele falou que o Augusto Melo ficou impressionado. Agora ficou impressionado e não brigou pelo garoto. Simplesmente liberou, não. Ficou impressionado. Aí tinha o teto ali de gasto com esse jovem. Né? Ah, mas todo mundo vai querer também. Não, aí você tem que saber fazer a gestão. Então o Corinthians, mais uma vez, na minha opinião, perde a chance de revelar um futuro grande jogador. Para mim será um grande jogador, porque vendo os jogos dele, mesmo sendo futsal, claro que pode ser no futebol de gramado, pode mudar, ser diferente, não jogar nada, vamos dizer assim. Mas, cara, não tem. Todo mundo que arrebenta no futsal ali, quando é a idade desse garoto aí, cresce com muita expectativa e a maioria dá certo. E eu acho que esse garoto ia dar certo. Eu acho que esse jovem garoto aí, né, o Flora, né, Lucas Flora é o nome dele. O próprio Lucas, que está no São Paulo, que era do Corinthians também, o Corinthians deu um jogador aí, depois se tornou um grande jogador, né? O Lucas, que era do São Paulo, foi pro PSG. Não é um grande jogador assim, mas jogou muito bem nos clubes que passou. E São Paulo ganhou uma boa grana com ele, né? E era do Corinthians também. Então, assim, triste realidade. Deixe no comentário o que tu achou disso aí. Eu não gostei nem um pouco, mas você deixa seu comentário se não concorda, tudo bem. Estamos aqui para isso. Obrigado você que nos acompanhou. E mesmo com essa notícia ruim aí, não vamos desistir do Coringão, porque nós somos corintianos e temos que sempre acreditar que uma hora vai melhorar isso aí, né? Uma hora vão colocar gente competente em cargos certos para o Corinthians fazer uma boa gestão de verdade, né? Até o próximo vídeo e vai Corinthians!